Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 18. Estou com o salmo na cabeça aqui. Lucas, capítulo de número 18, a partir do primeiro verso. A palavra do Senhor diz o seguinte: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender. Mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, te agradecer pela tua palavra e pedir-te a tua bênção, Deus, sobre as nossas vidas e o esclarecimento, ó Deus, daquilo que tu queres falar conosco. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse tema de oração é um tema muito interessante e essa passagem em particular, ela traz para nós algumas questões muito sérias sobre a questão da vida de oração. Há duas perguntinhas que eu gostaria de começar a fazer aqui, apesar de ser redundância, né? Ou não tanto redundância, mas sempre perguntando sobre isso. O que é uma oração? Algumas pessoas ainda têm dificuldade com oração, ainda têm dificuldade para pensar um pouco sobre como funciona a oração. Será que a oração é algo assim tão difícil de ser feita, para que nós muitas vezes não nos rendamos à prática dela diária, à prática dela a todo instante, a todo momento? Se você respondeu essa primeira pergunta, o que é a oração, a gente precisa fazer uma segunda pergunta. Você tem vivido a oração que você faz? Como assim, pastor? Como viver a oração? Primeiro que a gente vive pela fé, e a oração é feita por fé. Viver a oração, amados, nada mais é do que você acreditar naquilo que você está pedindo, a quem você está buscando, de que forma você está buscando. Quando nós respondemos essas duas perguntas com sinceridade, nós precisamos entender o conceito, amados, que nós temos sobre oração e a maneira como eu vivo a oração. Uma das coisas que me chama muita atenção na questão de vida de oração é que muitas vezes nós, amados irmãos e irmãs, temos dificuldade para orar porque quando eu oro, eu sou confrontado pela minha oração. Essa é a verdade. Confrontado pelo próprio Deus. O que você está pedindo? Você sabe pelo menos o que você está pedindo de verdade? E como você está pedindo? E para que você está pedindo? E uma outra questão, a Bíblia nos fala que Deus não ouve a oração de pecadores.
Isso intriga muita gente, porque as pessoas falam assim, mas todos nós somos pecadores, então nós estamos lascados. Se a Bíblia fala que Deus não ouve oração de pecadores, então nós estamos todo mundo sem Deus ouvir a oração. Só que a gente precisa entender o que Deus estava querendo dizer através da palavra do Senhor quando Ele fala que Deus não ouve a oração de pecador. Deus não ouve a oração de pessoas que são iníquas, vivendo ou a iniquidade. Mas o pecador como nós, todos nós somos e desejosos de mudança. Pecado na vida do cristão precisa ser de fato como alguma coisa que nós estamos caminhando e acontece. E realmente acontece na nossa vida. Quando nós refletimos esse texto, nós encontramos dois personagens que representam a relação do ser humano com Deus. Primeiro, a viúva, né, representando aqui os discípulos, para quem Jesus estava contando a história, porque isso é uma parábola do juiz iníquo. Jesus, ele inventou uma história ali, uma história que ele estava no momento, e ele contou essa história, falando claramente para os discípulos, e aí ele está falando, olha, ele começa esse texto falando sobre a necessidade de orar. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Esse é o primeiro passo. Ele estava falando com os discípulos e colocando os discípulos como essa viúva. Ele falou assim, olha, vocês precisam entender que vocês precisam orar. Vocês precisam buscar. E nós vivemos num tempo, amados, que nós precisamos mesmo, a todo instante. Eu não sou muçulmano, mas eu estou nesses últimos dias vivendo esse momento assim, que a todo instante eu estou marcando horários para mim estar parando, nem que seja 5 minutos, paro tudo, e vou tirar um momento com Deus. Eu falo, Senhor, eu me lembro de que eu vi aquele povo orar, eles oram 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 horas da noite e 9 horas da noite. Pode estar conversando com quem quiser. Ele fala assim, você me dá um minutinho? Eles param assim, conversando com você, e eles estendem o tapetinho dele para o leste e começam a orar, e fazem a oração deles. Eu falei, Senhor, se eles que não servem a um Deus verdadeiro, eles fazem isso de uma forma, de fato, religiosa. Eu conheço o Senhor, eu não vou fazer, Pai. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter uma mudança, e eu tenho me policiado para fazer isso. Talvez seja um tempo que eu precise me reeducar com relação à oração. Mais vigilância, mais oração, mais constância na presença de Deus. E aqui, quando nós olhamos para esses personagens aqui, me chama a atenção também desse juiz iníquo, que o Senhor faz uma comparação grotesca com o próprio Deus. Ele fala assim, olha, o juiz iníquo aqui é alguém que pode resolver a causa dessa viúva. Entenda bem, eu não sou como ele, mal como ele. Fala que ele não temia Deus e nem se colocava diante de nenhum rei, ele não se curvava. Mas eu não, eu sou amoroso. Eu tenho bênçãos para dar, eu tenho bondade para ministrar. Agora vocês imaginam, se aquela viúva fazia isso com um juiz que era totalmente iníquo, chegando diante dele e pedindo para ele fazer alguma coisa, para julgar a causa dela, ainda mais para mim, que sou por amor. Vocês precisam se voltar para mim. Jesus estava falando ali claramente para os discípulos, falando assim, olha, é preciso que vocês entendam quem é Deus nessa equação da vida. O quanto você precisa. Você tem se voltado para Deus dessa forma? Quando entendemos
que Deus se importa conosco, amados, e que Deus é totalmente justo em tudo que faz, nós aprendemos a chegar com liberdade diante dele, com confiança. Não, amados, pedindo, como a gente pede muitas vezes, para que realize todos os nossos sonhos. Os nossos sonhos, às vezes, são sonhos humanos, que não tem nada a ver com os sonhos de Deus para a nossa vida. Mas nós pedimos para que Ele faça a vontade dEle, que é boa, é perfeita e agradável. Com essa compreensão, eu quero chamar vocês para olhar para alguns outros textos da Bíblia, percebendo motivos de oração. Preste atenção. O primeiro deles, Salmo 95, versos 1 a 3. Observem bem esse texto que eu gravei no meu coração. Salmo 95, versos de 1 a 3. Diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei, acima de todos os deuses. O salmista, ele fala e coloca aqui claramente esse motivo de oração. Vinde, ore. Por quê? Porque ele é o Deus supremo, o Deus sobre todas as nações. É um Deus que está acima de todos. É um Deus que merece toda a nossa oração. Como isso é importante, amados? Apresentar motivos de gratidão e louvor a Deus. Como Deus nos chama. Aí as pessoas podem falar assim, poxa, mas eu estou tão bem, às vezes eu não oro tanto porque eu não estou precisando tanto. Eu falo assim, que loucura é essa? Como não ora tanto que você não está precisando tanto? Se você não tem motivo, se você acha que não tem motivo para orar, apresente motivos de gratidão ao Senhor. Adore a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Olhe para a sua vida, o quanto Ele é grato, e seja grato. Como o salmista falou assim, vinde e cantemos ao Senhor com júbilo. Como isso é importante. Segundo texto que me chama muita atenção é a carta do apóstolo aos Efésios. Como isso é importante. Efésios 3, versos 14 a 16, que diz assim: Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Motivos que o apóstolo Paulo apresenta aqui, me ponho o quê? De joelho diante do Pai, de quem pertence todo nome, está sobre toda a família, tanto no céu, sobre a terra. Para que quê? Para o quê? Para que, segundo a sua riqueza, Ele nos conceda fortaleza, que nós sejamos fortalecidos no poder do Senhor, que o Senhor derrame do seu Espírito sobre a nossa vida, a fim de quê? A fim de que sejamos revestidos de poder. Eu me lembrei quando eu estava, eu saí até cantando esse texto, quando eu estava, essa canção, quando eu estava terminando de escrever isso aqui. Eu me lembrei de uma música que o pessoal cantava muito na igreja. De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Eu lembrei dessa música, minha mãe que vivia cantando essa música, cantarolando pela casa fora. E eu me lembrei dela quando a gente falou assim, como isso é importante buscar o Senhor, porque dele vem todo o poder. E como nós precisamos de ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Para quê? Para resistir no dia mau. Para quê? Para poder ser mais do que vencedor. Para quê? Para experimentar da bondade de Deus, para experimentar daquilo que Deus tem para nós. Como isso é real, amados? Falar que não tem
motivo? Nós temos motivo de sobra para buscar de fato o Senhor em oração. Outro texto interessante que se encontra no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo de número 6, que o Senhor ministrou ao meu coração também. Como isso é importante. Lucas, capítulo de número 6, a partir do verso de número 12, diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Nós devemos orar antes de tomar decisões. Jesus Cristo, eu fico imaginando ele antes de escolher os 12, fala assim: poxa, tem tanta gente ao meu redor, como é que eu vou fazer para escolher os 12? Como é que eu vou fazer para estar chamando esse povo para estar comigo? Eu quero dizer para você a necessidade que nós temos de, antes de tomar qualquer decisão, buscar a presença do Senhor. Eu estou falando de qualquer decisão. Eu não sei se é o caso, eu compro uma bicicleta. Estou falando disso. Estou falando de tudo. Senhor, o que eu preciso fazer? Como isso é necessário, amados? Nós orarmos pedindo a Deus: Senhor, me ajuda. Amados, preste atenção. Por favor, não estou falando mal, não é meu feitio falar de igreja A, B ou C, mas há igrejas que as pessoas falam assim: eu estou esperando uma resposta de Deus para me fazer isso, e a resposta, sim, a gente sabe que já está claro para fazer, e a pessoa fica esperando Deus falar, ou através da palavra, ou alguém vir trazer uma profecia. Não é isso, entenda bem. Eu tomei uma decisão na minha vida que eu oro ao Senhor, muitas vezes quando eu não sei muito bem o que fazer, e eu preciso realizar alguma coisa, eu oro ao Senhor e falo: Senhor, vamos fazer um combinado, eu e o Senhor? Se o Senhor abrir as portas, é para mim passar. Mas se o Senhor começar a fechar as portas, eu falo assim: já sei que é o Senhor que está fechando as portas. E eu sei que minha vida é assim. Óbvio, amados, que eu acredito que Deus fala de todas as formas, de todas as maneiras. Mas se você ora ao Senhor e fala: Deus, vamos combinar isso. Talvez eu não tenha muita facilidade em ouvir ao Senhor como outras pessoas ouvem, e nem vou entrar neste questionamento. Mas a gente pode sim ter uma forma de lidar com Deus. Eu sempre lidei com Deus assim: Senhor, se essa causa, o Senhor está à frente, o Senhor está abrindo as portas, é para que eu entre, para que eu passe. Senhor, mas se o Senhor está fechando, Senhor, para mim não passar, é não ir dali. É algo muito meu com Deus. Eu acredito que cada um de nós tem uma forma de orar e uma forma de se relacionar com Deus. E eu quero te convidar a ter esse momento com Deus, a ter o seu a sós com o Senhor e falar com Deus: Senhor, fala comigo de alguma forma. E isso é muito importante. Antes de tomar qualquer decisão, busque a Deus em oração. Outro texto interessante, outro motivo, Lucas 22, 39, diz assim a palavra do Senhor. 22, 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Revela que nós devemos orar para resistir à tentação.
Esse aqui é o princípio das dores, ali onde Jesus orava no Getsemane. Nós sabemos que o Senhor fala claramente: orai para que não entreis em tentação. É muito interessante, né? Porque a tentação, ela não é entrar, mas é cair na tentação, né? A tentação, ela é para todos nós. Isso aí não tem como fugir disso, não, tá? A tentação, ela vem mesmo. Agora, se você vai cair ou não, se você vai ceder ou não à tentação, depende muito da sua firmeza com Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo fala claramente aqui. Olha o verso 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orais para que não entreis em tentação. Para que não caís em tentação. Buscar o Senhor. Como é necessário, amados, nós vivermos isso. E por fim, eu coloquei aqui o Salmo 94, de 1 a 4, mostra que é na oração que devemos colocar o nosso desejo, muitas vezes, de que Deus realize a vontade dEle. Salmo 94. O Senhor, Deus das vinganças, o Deus das vinganças resplandece, exalta ao juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam de coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Até quando, Senhor? Mostra que na oração nós devemos colocar todo o nosso desejo nas mãos do Senhor, toda a nossa raiva, toda a nossa ira, tudo aquilo que não provém de Deus, que muitas vezes quer estar no nosso coração, nós precisamos colocar nos pés do Senhor, em oração. O salmista estava orando, pedindo a Deus que Deus faça justiça, que Deus ministre ao coração, ao próprio coração dele. Se havia alguma coisa mal ou algum caminho errado, ele buscava: Senhor, olha para dentro de mim, me ajuda a entender, ministra a minha vida, para que eu, Senhor, possa ter entendimento do Senhor. Então, amados, a oração, ela cabe em todo espaço, em todo lugar, de todas as formas, em todo tempo. Nós temos motivo para orar. E nós precisamos viver em oração, ter vida de oração. Quando o Senhor falou assim, orai em todo tempo, Ele estava dizendo justamente isso, para que nós possamos ter a cultura de oração. É dentro do carro, é no trânsito, no seu trabalho, é na escola, é onde você estiver, dentro do ônibus, enfim, em todo tempo, que as suas orações sejam conhecidas diante de Deus. Deus não é o juiz iníquo, lembra disso? E o juiz iníquo ainda julgou a causa da viúva. Ele falou assim: eu sou um Deus de amor. Se vocês me buscarem, certamente me acharão. É tempo, e já chegou a hora em que nós precisamos viver uma vida de oração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.